jovem e sua bonita esposa riam alegremente a caminhar sobre o gelo abaixo das cataratas do Niágara, naquela manhã de domingo. Nessa época de inverno era comum pessoas irem passear pelos blocos de gelo bem sólidos que se formavam e havia um pontilhão de gelo. Se manteve sólido pelos 500 metros que iam de uma margem à outra. Já fazia 2 semanas e era considerado pelos moradores locais como um dos mais espetaculares de que se havia memória. Formado por enormes blocos de gelo arrastados pelas quedas d'água e retidos na garganta de baixo, atingia uma espessura de quase 30 metros e em alguns lugares se estendia rio abaixo, quase outros 500 metros. Já havia atraído centenas de turistas para vê-lo, atravessá-lo e fotografá-lo com suas câmeras caixote de último tipo. A data era 4 de fevereiro de 1912. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar essa é a história que eu vou contar hoje. Os momentos de terror vividos por estas pessoas flutuando num bloco de gelo ao sabor da correnteza e se encaminhando para corredeiras furiosas. Eldred e Clara Stanton iam cruzando o rio para uma visita a amigos na margem canadense, com a intenção de voltarem por uma das pontes de aço na tarde do mesmo dia. Estavam ambos animados, pois aquela era uma de suas peregrinações anuais, as Cataratas. Saindo de onde moravam em Toronto, iam ali 2 vezes por ano, durante o inverno e durante o verão desde o seu casamento 6 anos antes. E agora, passeando de mãos dadas, pareciam em lua de mel. Haviam outras pessoas no pontilhão gelado. William Red Hill estava abrindo um quiosquezinho de bebidas que todo ano ele montava assim que o gelo engrossava bastante. Com ele estavam Monroe Gilbert e William LeBlanc. Por perto, 2 rapazes de uns 17 anos, Burrell Hickok e Ignatius Ruth, amassavam bolas de neve e pulavam carniça. Em dado momento, Hill sentiu sob seus pés uma espécie de tremor levemente perceptível. Ao mesmo tempo, no sopé das cataratas vinha um barulho colossal de trituração. Encoberto pela distância e pelo incessante barulho das quedas d'água. Bom conhecedor do Niágara, Hill correu os olhos ao redor sem querer acreditar. Impossível o pontilhão se quebrar naquele dia, naquela altura do ano, mas talvez as pesadas toras de madeira chocando-se contra as águas congeladas em consequência do vendaval da noite anterior estivessem criando problemas. Se colocou a correr para a margem canadense, gritando a todos os outros para que fossem com ele. LeBlanc, Gilbert e os rapazes o seguiram de perto. Os Stanton, porém, voltaram em direção à margem estadunidense. Os primeiros tremores foram seguidos de um forte sinal que ressoou por toda a garganta. Os ruídos de trituração vinham agora de todos os pontos e podiam sentir o gelo se desmanchar sob seus pés. Correndo mais que podiam, os Stanton pararam bruscamente. Uma corrente de água de uns 50 metros de largura a borbulhar, produzindo uma densa cerração, os separava da terra firme. Por um momento olharam para baixo apavorados. Depois fizeram meia volta e começaram a correr para a margem canadense. Lá adiante avistava as figuras dos homens e dos rapazes. Um dos homens já havia alcançado a terra, outro aprontava-se para pular, enquanto os preciosos segundos passavam rapidamente. Clara Stanton começou a mancar. A menos de 50 metros da margem caiu no chão. O marido fazia de tudo para colocá-la de pé, mas ela estava arrasada pelo cansaço. Horrorizado, então,
ele notou que o revestimento da garganta com seus 80 metros de altura dava a impressão de começar a deslocar-se. Os dois estavam perdidos. Stanton agarrou a esposa pelos pulsos e se pôs a arrastá-la, gritando por socorro aos homens que iam na frente. Naquele instante, LeBlanc, mergulhado até a cintura na água gelada beirando a margem, estava, com a ajuda de Hill, puxando o jovem Ruth para um lugar seguro e falando a Burrow Hickok para saltar. Mas Hickok ouviu os gritos de Stanton e voltou-se instintivamente, tomou o lado do casal. Outro grito dado por seu colega em terra fez com que ele se detivesse. Ruth gritava para Burrow para que viesse para a margem que ele ainda conseguiria. Hickok hesitou, abanou a cabeça, correu para os Stanton, ajudou o marido a pôr a mulher em pé, juntos tentaram correr com ela para a faixa líquida que se alargava entre o chão de gelo e a terra canadense. A notícia de que o poderoso pontilhão de gelo se desconjuntou se espalhou rapidamente ao longo de ambas as margens, boiando lentamente na correnteza do rio e perto da terra canadense. 3 minúsculas figuras, um homem e um rapaz amparando uma mulher. Algumas pequenas aglomerações foram se juntando. "Quem são aqueles?" gritou uma voz feminina e um velhote respondeu: "Sei lá, mas é melhor tirarem os 3 dali antes que o gelo vá embora." Todos os olhares se voltavam para a garganta, onde o rio, a menos de 3 quilômetros adiante, estreitava-se e passava a correr em redemoinhos nas corredeiras Whirlpool Rapids. Podiam avistar a água branca espumando e a agourenta corcunda da onda gigante, que assinalava o início das corredeiras antes delas começarem a fervilhar, perdendo-se de vista numa curva da garganta. O tapete de gelo se balançava e agora pesadamente na correnteza central. Sobre ele os Stantons e Hickok andavam de um lado para o outro, primeiro em direção à margem estadunidense, depois em direção à margem canadense. O rapaz e o homem eram vistos a trocar palavras de quando em quando. A mulher apenas se segurava no braço do marido numa atitude de muda confiança. Ao passarem embaixo da primeira das 3 pontes de aço que atravessavam a garganta, a folha de gelo onde estavam deu a impressão de se aproximar da margem estadunidense. Um murmúrio de esperança elevou-se da multidão. Logo adiante do pontão, entretanto, uma usina hidrelétrica lançava água no rio, e aí a força da água naquele ponto afastou a ponta de gelo próxima e empurrou os 3 fugitivos para o lado oposto. 200 metros adiante do escoadouro daquele bloco de gelo onde os 3 estavam flutuando, emitiu-se um monstruoso ruído e ele se partiu em 2. Um pedaço boiou na direção da margem estadunidense, enquanto a outra parte, que era onde estavam os 3, continuou boiando no meio do rio. A metade, que foi para a margem, já encalhava no barranco. Se os Stantons e Hickok estivessem nela, poderiam ter pulado para a terra firme. Enquanto isso, rápidas providências de salvamento estavam em andamento. Em cada uma das 2 pontes mais baixas, a uns 100 metros uma da outra, se instalaram os bombeiros, policiais e trabalhadores ferroviários, prontos para lançarem cordas. O oficial Pat Kelly, da Força Policial de Ontário, na função de comando na ponte superior, mandou que fossem lançadas 2 cordas. Os homens na outra ponte já tinham também lançado uma corda, com a ponta oscilando preguiçosamente pouco acima das corredeiras abertas. Cordas também foram lançadas dos barrancos e dezenas de voluntários alinhavam-se nas margens, prontos para se atirarem na água se o bloco de gelo chegasse perto. Um dos voluntários era Red Hill, tremendo de frio, com sua roupa molhada, de ajudar no salvamento de Ruth. Vendo-o com um rolo de corda nas mãos, um bombeiro o aconselhou de que era melhor ir até em casa mudar aquela roupa ou poderia adoecer. Mas Hill retrucou que poderiam precisar dele ali e que ele iria ficar. Entre as pessoas que assistiam essa cena desesperadora, muitos choravam, outros rezavam, alguns cobriam o rosto e desviavam o olhar.
Sobre o gelo flutuante, via-se Stanton passando o braço ao redor da esposa e o jovem Hickok, um rapaz que era uma evidente fonte de energia e coragem para o casal, dizendo a eles palavras de animação. O rio mantinha o bloco de gelo flutuando de maneira rigorosa no centro da correnteza, longe do alcance de todas as mãos ansiosas para ajudá-los, boiando vagarosamente para as corredeiras e a segunda ponte. Uns 400 metros antes das corredeiras, o bloco de gelo partiu-se mais uma vez em dois, só que dessa vez separou os Stanton de Hickok. O rapaz acenou e disse algo. Stanton respondeu, enquanto a mulher, incapaz de levantar a mão, apenas agachou aos pés do marido. Uma súbita volta de corrente agora empurrava o gelo com os Stanton para a margem canadense. Stanton olhava como se medisse a distância. Um bom salto resolveria. Alguém gritou: "Pule, pule!" Isso, ao invés de incentivar, pareceu esfriar seu entusiasmo, pois Stanton se voltou e tornou a pôr o braço em volta da esposa, a ajudou a ficar em pé e recomeçaram o seu lastimável passeio pela água. Agora se estreitava a garganta do rio. A correnteza ficava mais acelerada. Enquanto os Stantons eram levados para os bancos de areia próximo da margem, o bloco de Hickok ganhava velocidade na correnteza central. O rapaz acenou ao casal, depois tirou calmamente o casaco e se preparava para agarrar a qualquer uma das cordas pendentes na segunda ponte. Ao passar sobre ela, agarrou uma corda. E agora chegamos no ponto crítico da história. E por isso, eu vou aproveitar o suspense para dizer a você que ainda não é inscrito que clique aí no botão vermelho e se inscreva. Já ativa o sininho, que assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Deixe também o joinha e comente o que achou da história de hoje. Principalmente, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Nos deem essa força, pessoal, para que a gente consiga crescer o nosso canal e trazer conteúdos cada vez melhores e mais bem produzidos para vocês. Bora lá ver como foi o final dessa história? Hickok se agarrou na corda e balançou livre de sua canoa de gelo, mergulhando até a cintura na água congelante. Na outra ponta da corda, 80 metros acima, o oficial Kelly ordenava: "Puxem, camaradas, puxem como jamais puxaram antes." 3 blocos menores de gelo que vinham na esteira do que trazia Hickok ainda esbarraram nele dentro da água, mas ele aguentou bem. E os bombeiros começaram a içar o rapaz, o salvando da correnteza. As multidões que assistiam a tudo viam com alívio sua figura miúda girando como um peão ir subindo. Quando ele estava a uns 10 metros acima da água, o rapaz quis passar a corda em torno de uma das pernas. Não conseguiu. Afinal, suas mãos começaram a escorregar, lentamente a princípio, depois mais depressa. Ele ainda tentou prender a corda com os dentes, mas a uns 15 metros acima da água, a cabeça pendeu para trás e ele perdeu o apoio. Foi caindo aos poucos para dentro da água. A multidão ofegante ainda o viu subir à tona por um instante, batendo os braços. Logo, as borbulhantes corredeiras o envolveram e as espumas o cobriram. O oficial Kelly comentou com tristeza: "Nunca encontraremos um garoto mais valente." A multidão observava com a respiração suspensa e ainda tinha o bloco em que estavam os Stantons. A esteira de gelo se desvencilhou dos blocos de areia e iam passar debaixo da segunda ponte. O casal acompanhou a tentativa do bravo Hickok. Agora seria a vez deles. Stanton dava a impressão de ter seus planos tranquilamente traçados, com precisão. Quando o bloco de gelo ia girando por baixo do arco da ponte, ele rapidamente segurou uma das cordas e a enrolou na cintura da mulher, correndo para dar um nó, com a correnteza a puxá-los rio abaixo. A corda ficou esticada. Ele aguentou, segurando a corda com fúria. Era a mesma corda em que Hickok tinha sido içado.
Mas talvez por terem forçado essa corda mais do que sua capacidade, dessa vez ela arrebentou. E agora só restava uma única chance, que era a última corda pendente na terceira ponte. Agora o bloco de gelo se deslocava mais rapidamente, enveredando pelas águas apressadas no início das corredeiras. Nesse meio tempo, as multidões ao longo da margem arregalavam os olhos em agonia desesperada. Já haviam se passado mais de 1 hora desde o rompimento do pontilhão de gelo, e as pessoas não podiam omitir o fato terrível de que uma vida humana tinha acabado de ser perdida e ainda havia mais 2 na balança. Agora Stanton pegou a última corda. Os bombeiros deixaram ela mais frouxa e assim dando tempo para que ele agisse enquanto o bloco de gelo deslizava por baixo. De novo ele tentou amarrar uma laçada em torno da cintura de sua mulher, mas os seus dedos dormentes não obedeciam mais à sua vontade. Quando a corda se esticou, ele ainda fez um pouco de força. Depois, em vez de deixar a companheira cair na água com o nó por terminar, ele desfez a laçada. Por um momento, ficou segurando a corda na mão. Tinha mais uma vez a oportunidade de se salvar. Mas os laços que ligam marido e mulher ali naquela situação foram mais fortes que a corda, com a promessa de seu salvamento. E ele, por fim, largou a corda. Um imenso gemido cresceu da multidão. Stanton tomou nos braços a esposa, a beijou e vagarosamente ela foi se ajoelhando. Ele se ajoelhou ao seu lado e passou os braços ao redor dela. O bloco de gelo permaneceu intacto até chegar à onda gigante. Aí, passando a crista, partiu-se em vários pedaços. As pessoas assistiram inertes e impotentes, sem nada poder fazer. O homem e a mulher, estreitamente abraçados, foram tragados pelas espumas. Passados alguns instantes, os aglomerados de pessoas começaram a se afastar vagarosamente, ainda sem acreditar no que haviam assistido. Olhando a névoa das grandes corredeiras lá embaixo, naquele momento, com a tragédia encerrada, os estranhos se falavam em voz baixa. O que diziam tornava-se claro, e era tão simples. Um homem teve por 2 vezes a oportunidade de se salvar, mas preferiu ficar ao lado da esposa, enfrentando a morte certa. E um rapaz havia jogado a vida fora numa difícil e impulsiva tentativa de ajudar o casal. E aqui chegamos ao fim de mais uma triste história. Quantas coisas passam pela nossa cabeça? Por que raios foram este casal os únicos a correr para a margem oposta a todos? O que levou um garoto a se jogar em salvamento de pessoas desconhecidas, sem nenhuma garantia de sucesso? Não sabemos e nunca saberemos. Algumas coisas simplesmente acontecem. Essa é a história número 21 das 50 contidas nesse livro incrível, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. As histórias vieram de uma seleção de contos publicados pela revista Reader's Digest ao longo dos anos, e foi esse livro que nos fez querer começar este canal e contar uma por uma para vocês. Esperamos que estejam gostando tanto quanto nós na produção desse conteúdo. E já sabem, toda terça tem vídeo novo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Stephen T. Kane, autor de Morte no Niágara, assim como as demais informações sobre o livro. Eu me despeço aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.